Glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre um tema básico. Hoje eu quero ministrar sobre salvação. Fala para a pessoa que está ao seu lado, salvação. Com certeza, a salvação é o assunto central do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. A tradução desta palavra Evangelho é boas novas. São as boas novas através do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu percebo, mesmo nos dias de hoje, na sociedade brasileira e também até mesmo no meio evangélico, que a ideia da salvação, ela não está muito bem estabelecida. Se eu perguntasse para você agora, você já foi salvo? A grande maioria aqui iria responder que sim. Mas se eu perguntasse para você, salvo de quê e por quê? Alguns já iriam coçar a cabeça e não teriam a resposta na ponta da língua. Talvez você iria falar, não, porque eu estava mal emocionalmente, Jesus me alcançou, porque eu não estava bem, eu era viciado em alguma droga, alguma coisa assim, ou você estava perdido e você foi salvo. Mas eu tenho quase certeza que algumas pessoas aqui não teriam a explicação clara, apesar da salvação ser o centro da mensagem do Evangelho. Eu creio que o entendimento que se propagou e que nós temos estabelecido na sociedade, ela é uma mistura de várias religiões, na verdade. Porque toda religião, ela trata da salvação. As ideias são diferentes. Claro que nós não somos religiosos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu não sou religioso. Eu sou apaixonado por Jesus. Amém? Mas, observando, eu percebo que o entendimento de salvação, ela recebe três principais influências no Brasil. A influência do Espiritismo, e quando eu me refiro ao Espiritismo, eu me refiro ao Espiritismo, vamos dizer assim, de mesa branca, Evangelho segundo Allan Kardec, umas ideias de evolução dos espíritos que vão se purificando. Então, não estou falando de macumba, nem de candomblé, eu estou falando de espiritismo no sentido de mesa branca, de Allan Kardec. E também temos a influência da ideia do catolicismo, né, do cristianismo católico romano, e também temos a influência da fé evangélica. Queridos, eu quero te falar primeiro sobre a questão do espiritismo. Como a gente é influenciado através dessa ideia, apesar que nós somos evangélicos, nós afirmamos que acreditamos em Jesus. Aliás, no espiritismo Jesus também está presente, mas você vai entender aonde eu quero chegar e talvez, quem sabe, vai até ver que você ainda está debaixo de alguma influência dessa. Queridos, eu quero te afirmar uma coisa, está bem claro, mas você vai entender. Nós não somos a legião da boa vontade. Amém? Nós não pregamos aqui boas obras, sabe, ser uma pessoa boa. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa, o caráter e as boas obras fazem parte da fé cristã, mas eles são uma consequência da salvação, são uma consequência de termos sido alcançados pelo Senhor Jesus, mas eles não são uma exigência. No Espiritismo, dessa linha, ela é uma exigência. Aliás, a salvação consiste em fazer boas obras, a salvação consiste em fazer caridade. Através disso, nós nos tornamos pessoas melhores, nós somos, depois nós morremos e renascemos de novo num nível mais alto. Tanto que o Espiritismo diz que Jesus, ele era um espírito elevadíssimo.
Mas não é isso que nós acreditamos. Nós não herdamos ou conseguimos a salvação através de boas obras. Isso é uma ideia muito disseminada ainda, até mesmo no meio evangélico. Quantas vezes eu ouço pessoas falar assim, mas como que pode fulano de tal ser crente? E olha, se você está aqui pela primeira vez, você está me vendo talvez pela primeira vez, quem sabe você já viu pela internet, nós pregamos muito aqui sobre caráter. Nós pregamos muito sobre a consequência da salvação. Nós acreditamos no caráter reto, nós acreditamos em boas obras, nós acreditamos que a fé, ela gera obras. Mas deixa eu te falar uma coisa, independente como a pessoa viveu, independente do estado que ela está no momento, se ela entregar a vida dela para Jesus, ela instantaneamente é salva. Ela não é salva porque agora é uma pessoa boazinha, porque agora é uma pessoa muito agradável, que fica rindo para todo mundo, e que quando alguém precisa e liga para ela, olha, eu estou sem fralda aqui não, eu vou comprar, poxa, que legal, e ela agora dá dinheiro para os outros, e agora é uma boa pessoa. Não, a salvação não é dessa forma. Mas muitos evangélicos ainda estão debaixo de influência desse entendimento. Quantos aqui já ouviram alguém comentar contigo, quem sabe você já pensou, poxa, como que pode, fulano de tal pode ser crente? Como que pode? Quantos aqui já ouviram isso? É importante a gente falar sobre a salvação. Eu não estou falando aqui de uma vida de cristã, estou falando da salvação. Fala para a pessoa que está ao seu lado, salvação. A Bíblia deixa bem claro que nós não podemos trabalhar ou fazer qualquer coisa para merecer a salvação. Não existe um ser humano sobre a face da terra, e olha que tem bastante, tem entre 7 e 8 bilhões de pessoas, não existe um que mereça a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, o apóstolo Paulo faz uma explanação bem clara sobre isso, mas no versículo 8 ele diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto vem por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É por isso que faz sentido ir para os presídios evangelizar. Por mais escandaloso que seja para nós, não faz diante da salvação, tá? Eu não estou falando de consequências. Quantos estão entendendo que eu estou falando da salvação? Amém? Estou falando de consequência, não estou falando de um estilo de vida. Eu estou falando da salvação. Diante do fato da salvação, por mais escandaloso que possa ser para nós, não faz diferença se uma pessoa já adulterou, se ela já matou, se ela já roubou, se ela foi boazinha a vida toda, se ele foi um bom pai de família, se não foi, se ele já estuprou, se ele foi um pedófilo. E as coisas mais incríveis que você pode imaginar ou não imaginar, diante da salvação, não faz diferença nenhuma, porque a salvação ela não pode ser merecida, ela não pode ser adquirida, ela não pode ser alcançada através das nossas obras, ou das nossas boas obras, ou da nossa intenção, do nosso trabalho. A salvação vem de Deus, é um dom imerecido de Deus. Ela está disponível para qualquer um de nós, e qualquer um desse planeta. Se agora um sacerdote da igreja satânica se arrepende e quer voltar e ser um filho de Deus, e se arrepende e faz uma oração sincera e pede a Deus que os seus pecados sejam lavados instantaneamente, essa pessoa será salva. Ela não faz diferença. Eu sei que é escandaloso, porque a cruz é um escândalo para o mundo. Jesus é um escândalo para o mundo. Nós não somos a legião da boa vontade, que acredita que nós podemos merecer
Ah, você fez por merecer. Ah, você merece ser salvo. Ninguém, nenhum de nós pode merecer a salvação. A salvação é presente de Deus. A salvação só vem de Deus. É por misericórdia e graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Amém? Por isso temos que continuar evangelizando. E jamais no seu coração separa quem mereça e quem não mereça ser salvo. Todos não merecem, e ao mesmo tempo, todos merecem a ser salvos. Glórias a Jesus. Faz um teste do seu coração. Pensa na pior pessoa que você conhece. Que você já ouviu falar. As coisas mais desprezíveis da raça humana. Nós não somos a legião da boa vontade. Nós somos filhos de Deus. Fomos alcançados. Fomos agraciados. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Queridos, apesar que a igreja católica romana, ela também acredita que a salvação vem através de Jesus, mas ela coloca mediadores entre nós e Deus. Sejam eles do clero, padres, que só podem fazer certas coisas, ou bispos, ou mesmo o Papa, que tem algumas coisas que só o Papa pode fazer. Ou sejam eles santos, pessoas que viveram sua vida muitas vezes para Deus. Tem outros santos que são meio, vamos dizer assim, meio soviéticos. Mas muitos deles eram cristãos como nós somos. Deram a sua vida pela fé em Jesus. Depois a igreja católica pegou essas pessoas, canonizou eles, fez deles santos e falaram assim: olha, eles eram tão próximos de Deus, e já que eles eram tão próximos de Deus, eles agora já estão com Deus, e já que você não tem acesso direto a Deus, você conversa com essa pessoa, com esse santo que era tão próximo de Deus, que é chegadinho de Deus, e ele vai interceder em seu favor, e Deus vai te agraciar com alguma coisa. E quando as pessoas fazem promessas para aquele santo, olha, São Jorge, se eu consigo isso, eu vou pagar isso, um monte de coisas. Aí a gente vê estes absurdos que, às vezes, enquanto a gente vê pessoas subindo de joelho, não sei para onde, no dia de Cosme e Damião, distribuindo um monte de doce. Porque eles acreditam que eles fizeram esse voto e o santo atendeu eles. Eles conseguiram convencer a Deus a abençoar você. E essa graça veio de Deus, mas veio através do santo. Interessante. Mas, queridos, eu quero te falar uma coisa. 1 Timóteo, olha só que interessante. Que eu creio que a fé passa muitas vezes pelo entendimento. 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versículos 5 a 6, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu às vezes não consigo entender que tipo de Bíblia essas pessoas estão lendo. Porque a Bíblia, ela fala muito claramente sobre idolatria. Ela proíbe com todas as letras a confecção de ídolos ou de qualquer coisa que seja viva, sejam eles animais ou homens, para serem adorados. E aqui fala claramente, existe um só mediador. O que é um mediador? Se eu estou aqui, uma outra pessoa lá, e eu não tenho acesso a essa pessoa diretamente, eu falo com o mediador, que vai falar em meu nome para outra pessoa. Esse é o mediador. Essa palavra é muito conhecida no português, nos negócios. Tem gente que são mediadores de negócios.
Agora, queridos, a Bíblia diz que existe um só mediador entre os homens. Quantos homens e mulheres, seres humanos nós temos aqui? Dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado, se é um ser humano direitinho. Então deixa eu traduzir a Bíblia para você. A Bíblia diz que existe um só mediador entre nós e Deus. E esse mediador é o homem Cristo Jesus. Não existe outro. Não existe o seu discipulador, não existe o seu pastor, não existe São Jorge, não existe o que você quiser. Ah, mas o santo guerreiro. Queridos, antes de você julgar São Jorge, vai ler a história dele. Deu a vida pela fé, viu? Eu não estou falando de São Jorge. Eu estou falando dessas ideias malucas que existem por aí. Da gente falar com certas pessoas, certos santos que já se foram, para eles se comunicarem com Deus em nosso lugar. Existe um só mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a fé evangélica, ela defende que Jesus Cristo é o único caminho de volta para Deus, o único. E porque a gente é tão enfático nesse negócio, a gente acaba criando oposição. Se a gente fosse igual às outras religiões, aliás, as religiões, porque nós não somos uma religião, mas as religiões que falam, muitos aceitam tudo. Não, todos os caminhos levam para Roma. Não importa se você acredite em Buda, ou em Maomé, ou sei lá, você pega de tudo um pouco, faz uma salada e você arruma o seu próprio Deus. Mas a gente fala o seguinte, aliás, a Bíblia diz o seguinte, a nossa fé diz, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não por Ele, ponto. Portanto, a gente fala, salvação só existe em Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, salvação para quê? Salvação de quê? Você precisa ser salvo de quê? Estou legal, pastor. Poxa, ninguém está me ameaçando de morte. Eu preciso ser salvo de quê, afinal? Vamos ler como aconteceu que a gente precisa ser salvo. Vai lá no início da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 2 e 3. Queridos, aqui em Gênesis capítulo 1 e 2, nós podemos ler sobre a criação do mundo. Essa descrição, ela é muito vaga, ela se retém as coisas importantes. Aqui não diz, apesar que o português traduz essa palavra aqui no primeiro dia, mas no original essa palavra é tempo. No primeiro tempo, Deus criou. Aí vai no segundo tempo, não é jogo de futebol, porque tem um terceiro tempo, tem um quarto tempo. Então não é um dia de sol nosso, não pode ser, porque o universo não gira em volta do nosso sol, não é um dia como o nosso. Mas, queridos, descreve como o ser humano foi criado, como ele vivia em perfeita harmonia dentro do propósito de Deus pelo qual ele foi criado. Aqui diz claramente, olha só no versículo 26 do Gênesis capítulo 1, que o propósito pelo qual Deus foi criado. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, queridos, aqui, nós fomos criados para sermos amigos de Deus, para sermos semelhança de Deus, para Ele se relacionar conosco. Esse foi o propósito de Deus, pelo qual
todo ser humano foi criado. De novo, a Bíblia não diz quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso, no jardim do Éden. Mas a Bíblia deixa bem claro o que aconteceu. No capítulo 3 de Gênesis, vou ler o versículo 1 até o 6, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Vamos só entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Deus tinha dado uma ordem, e Eva estava muito ciente dessa ordem. Eu quero te falar, antes de você condenar Eva, que no início ela reagiu muito bem. O diabo chegou, contou com uma mentira manipuladora, como ele trabalha hoje também. Ele chega com meias verdades, ele quer manipular, ele quer induzir você a chegar numa conclusão. Ele perguntou: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim? Eva reagiu bem, falei: não, isso é mentira. Nós podemos comer de todos os frutos, livremente, de todas as árvores. Mas Deus falou só daquela árvore no meio do jardim que a gente não pode comer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, aliás, não era uma maçã, tá? Aqui na Bíblia, em nenhum lugar diz que foi uma maçã. Ah, mas aquela empresa Apple tem uma maçã mordida. O problema é deles. A Bíblia, em nenhum lugar, apesar que eu não sei, o ser humano gosta, como a gente é cheio de religiosidade, é uma coisa impressionante. Aqui a Bíblia diz fruto. Poderia ter sido uma jaca. Já pensou? Era um fruto, ninguém sabe que fruto era esse. Ou como a gente é tão preso às coisas religiosas, não é verdade? Então, não era maçã. Segunda coisa, o pecado que Eva cometeu não foi rebeldia. Rebeldia teria sido ela desobedecer diretamente à ordem de Deus. Falar assim: Deus falou que não é para comer, mas eu vou comer assim mesmo. Isso é rebeldia. Você é pai de criança, você sabe que é rebeldia, não é verdade? Papai falou e o filho vai lá e faz assim mesmo, sabendo que não deveria. Mas não isso que levou Eva a pecar, viu? Olha só a artimanha que o diabo usou. Ele falou assim: olha, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E olha o versículo 6. Quando Eva ouviu isso, aí a coisa mudou. Não foi o fruto, não foi assim: eu vou fazer uma coisa proibida, eu vou fazer uma coisa que eu sei que não posso. Não, quando o diabo lançou ela: olha, essa aí, você vai ser como Deus. E olha o que aconteceu, que coisa. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável. Já viu aqueles filmes que aparecem assim, plim? A pessoa já passou por aquele... A Bíblia não menciona quanto tempo Eva ficou naquele jardim junto com Adão. Eu não sei se foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, milhares de anos. Eles estavam vivendo na eternidade. Eles não conheciam a morte. Eu não sei quantas vezes Eva já passou por aquela árvore e nunca passou pela cabeça dela comer daquele fruto. Ela não assim: Deus não está aqui, eu vou lá e... Não era rebeldia.
Quando o diabo falou que ela seria igual a Deus, de repente, ela olhou diferente para aquela árvore. De repente, aquela árvore tinha um brilho diferente. Olha só que aqui diz, era atraente aos olhos. E que mais? Agradável ao paladar. Injetou saliva na boca de Eva e fez... Você entende isso quando a Bíblia fala isso, que era agradável ao paladar? Como a Eva conseguiria imaginar que aquele fruto era agradável ao paladar? Ela nunca tinha comido. Mas de repente se deu uma vontade doida de comer daquele fruto. Por quê? Porque a promessa do diabo era que ela seria igual a Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não existem pecados capitais. Luxúria, ira, ciúme. Existe o pecado capital. Qual é o pecado capital? Do ser humano querer ser igual a Deus. Esse é o problema do ser humano. Você sabia? Raciocina um pouco. Pastor, mas o que é? Vai raciocinando sobre as grandes coisas que o ser humano tem feito. Qual é a motivação no final? Muitas das motivações é provar que Deus não existe. Nós somos frutos do acaso, nós não vamos precisar prestar conta para ninguém. E a outra grande motivação é que nós somos igual a Deus, a gente não precisa mais de Deus. A gente tem dinheiro suficiente para pagar um bom plano de saúde, eu não preciso mais, que ninguém ore por mim. Eu estou doente, eu arrumo alguém para me curar. Eu estou ficando velho, eu implanto um parafuso aqui que vai esticando aos poucos, assim, enquanto vai apertando. E daqui um pouco a apresentadora de televisão precisa usar luvas, porque aqui não dá para fazer cirurgia, e fica rindo assim. E a outra apresentadora de televisão tem mais que 50, parece que uma garota de 25. Não precisa mais de Deus não, eu resolvo meus problemas. Saúde, alimentação, eu quero ir para tal lugar, eu vou. Deixa eu lhe falar uma coisa. A raça humana mandou uma coisa inacreditável. A raça humana mandou uma sonda para Marte. E está se preparando para ir para lá. Sabe qual é, no fundo, a motivação de gastar bilhões e trilhões de dólares para fazer isso? Para chegar em Marte, como a sonda chegou, para cavar um buraquinho lá e comprovar que já teve vida em Marte. Porque se já teve vida em Marte, a vida acontece por acaso e não foi gerada. Essa é a motivação. Porque se nós provamos que já houve vida em Marte, então essa história toda de Deus, que Deus criou, que Deus que fez, que Deus estabeleceu, tudo vai para o espaço. O espaço, é interessante. Queridos, que coisa. Eva caiu e depois Adão também foi junto. E até hoje, esse é o grande problema do ser humano. Abriu-se um abismo entre Deus e os homens. Porque um Deus santo, como nós cantamos, nós nos emocionamos, um Deus santo não pode ter contato ou comunhão com um homem pecador. Não tem como. A santidade de Deus irá fulminar a gente. Não tem como um Deus santo ter comunhão com um ser humano pecador. Queridos, por isso é importante você ler a Bíblia. Porque o Antigo Testamento, ele nos mostra, meu Deus, que coisa, que preparação, que coisa doida para uma pessoa, uma vez por ano, entrar na presença viva de Deus, e ainda com uma corda amarrada na barriga, porque se ele fosse fulminado lá dentro, alguém iria puxar pela corda, porque ninguém podia entrar lá.
Ele não podia suar, ele tinha que ter uma roupa especial com um monte de coisas que você pode ler, coisas que, graças a Deus, uma vez por todas, o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, entrou no Santíssimo Lugar, ofereceu o holocausto lá, e hoje estamos livres para entrar e sair da presença de Deus. Mas não com uma punição. Entenda uma coisa, quem está lendo esse livro junto com a gente, para que eu estou na terra, já aprendeu, Deus nos ama, nós fomos criados para sermos amigos de Deus. Queridos, naquele dia que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus não ficou satisfeito. Tenho certeza, Deus tem emoções, e a Bíblia nos declara que em alguns momentos que Deus chorou, e eu tenho certeza que naquele dia Deus chorou, porque abriu-se um abismo entre Deus e o homem, e ninguém mais podia ter comunhão com Deus do jeito que era planejado. É verdade, o Antigo Testamento nos mostra algumas pessoas que tiveram contato com Deus, que eram amigos de Deus, que conversavam com Deus. Mas até Moisés, que era chamado um amigo de Deus, ele só pôde ver Deus de costas. Sabe, rompeu-se o relacionamento do ser humano com Deus, ele foi desfigurado do plano original. Abriu-se um abismo entre Deus e os homens, pois o Deus Santo não pode ter comunhão com o homem manchado pelo pecado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nasceu Jesus. O nome Jesus significa Salvador. Você sabia em hebraico? Jesus é igual Salvador. Não é à toa que o anjo apareceu para Maria, que a mãe de Jesus não é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus. Uma menina muito pura, muito admirável, muito dedicada, mas uma humilde serva de Deus, como cada um de nós deveria ser. Não foi à toa que o anjo chegou para Maria e falou: olha, o que o Espírito Santo vai gerar no teu ventre é o seu filho, e você chamará ele de Jesus. Ele será chamado Jesus. Foi anunciado para ela, foi anunciado para José, o pai de Jesus. O pai, vamos dizer assim, o mentor, o educador de Jesus. Jesus foi gerado por Deus no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo. Maria era virgem. Vai se cumprir as profecias. É algo que, conta outra história. Quantos acreditam na Bíblia? Jesus é Deus encarnado num homem, 100% Deus, 100% homem. Isso são coisas importantes, viu? Já nós vamos falar disso. Olha só o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não era apenas um bom homem. Jesus não era apenas um profeta, Jesus não era apenas um espírito elevadíssimo, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Deus andando sobre a face da terra em forma humana. Glória a Deus, 100% homem, 100% Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, 100% homem, 100% Deus. Aleluia.
Olha aqui, eu só vou ler para você Hebreus capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: onde? Referência errada. Mas, deixa eu lhe falar, eu sei que sei esse versículo de cabeça. Diz o seguinte, que nosso Senhor Jesus, nós temos um sumo sacerdote que sabe pelo que nós estamos passando, porque ele também era 100% homem. Ele foi tentado em tudo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ele foi tentado em tudo, porém nunca pecou. Há uma verdade profunda nisso. A tentação não é pecado, porque Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Tá um pastor Márcio achou, 4, 14 e 15. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Glórias a Jesus. Jesus, como cordeiro imaculado, sem defeito, foi sacrificado em nosso lugar na cruz do Calvário e derramou seu sangue em nosso favor. Queridos, a morte que era para nós, Deus encarnado num homem, Jesus Cristo, sem pecado, imaculado Cordeiro de Deus, ele levou sobre si todos os pecados de todos os homens de todos os tempos sobre si. Isso é demais. Aliás, isso não cabe na nossa cuca, né? Todas as doenças, todo câncer em estado terminal, toda bactéria, tudo que você consegue imaginar, Jesus levou sobre si naquela cruz em nosso lugar. E só podia ser assim. Deus encarnado num homem, um homem sem pecado, para fazer o quê? Para desfazer aquilo que foi feito no Jardim do Éden. Por um homem, Adão e Eva, por um homem, Adão, que o casamento, os dois se tornam uma só carne. Adão, o pecado entrou no mundo. Por um homem, Jesus Cristo, o pecado saiu. Por um homem, a morte entrou. Por outro homem, a morte foi vencida. Agora, queridos, através dessa obra redentora de Jesus Cristo, e somente através dela, nós podemos ser reconciliados com Deus. Eu gosto muito de um versículo em 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: é para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer ou para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. E tem mais. Ele morreu. A morte que era nossa. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E agora está assentado à direita de Deus. De lá ele virá para buscar todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue dele derramado na cruz do Calvário. Agora, queridos, eu já estou terminando, mas, aliás, esse tema eu poderia pregar o ano todo aqui, 52 vezes, todo domingo. Só estou fazendo uma pincelada, dando uma pincelada rápida nesses assuntos tão especiais. Queridos, você nunca se perguntou por que tanto interesse diabólico de provar que Jesus não é o Cristo? Eu sei que hoje nós consumimos essas teorias. Por exemplo, existe um livro que fez muito sucesso, foi um dos livros mais vendidos e depois se tornou um filme chamado Código da Vinci. Alguém já viu esse filme, leu o livro?
Qual é a teoria desse livro? Que Jesus Cristo teve um relacionamento com Maria Madalena. Nada de pervertido, ele simplesmente como ser humano, ele se apaixonou por uma mulher, teve relação com ela, teve um filho com ela, que até hoje a descendência de Jesus está sobre a face da terra, com poderes sobrenaturais por causa do código genético, porque Jesus era o Filho de Deus, mas ele não foi imaculado, ele teve relação com mulher, teve filho, e porque se ele tivesse essa relação com Maria Madalena, toda a nossa fé seria em vão, tudo. Porque a redenção só pode acontecer de alguém que era 100% homem, que era 100% Deus, que foi tentado em tudo, porém sem pecado. Insistência, santo grau, e isso e aquilo, e pai, achar isso, tudo para provar. Que tudo bem, Jesus era um cara legal, mas ele não é o Messias. Os espíritas dizem, não, Jesus, tem gente que fala assim, olha, Jesus não veio em carne. Você já leu na Bíblia sobre os gnósticos? Uma palavra não muito usada hoje, mas são os espíritas hoje. Que Jesus era um espírito elevadíssimo. Se você liga na televisão, não sei, aliás, não liga, mas antigamente eu ligava a televisão e o programa da Legião da Boa Vontade. Jesus está para todos os cantos, sim ou não? Quantos já viram que Jesus está por todo canto na Legião da Boa Vontade? Não é pecado falar assim. Eles acreditam em Jesus, mas Jesus não veio em carne. Você sabe que, como você sabe se um espírito é de Deus ou não é de Deus? Pergunta ao espírito, Jesus Cristo veio em carne? Se ele afirmar que sim, então é de Deus. Se ele negar que Jesus veio em carne, é um demônio. Que coisa, sabe por quê? Se Jesus não viesse em carne, morresse daquela cruz, literalmente, a nossa salvação não iria existir, mas ela existe em nome de Jesus. Jesus veio em carne, um homem, 100% homem, 100% Deus. Ele foi crucificado literalmente naquela cruz. Tem pessoas, tem teorias que falam assim, Jesus fez tudo isso, mas na verdade ele não morreu naquela cruz. Tiraram ele antes. Depois ele continuou o ministério dele, um pouco menos popular, mas ele continuou. Tem pessoas que falam assim, olha, tudo bem, ele morreu e papapá, mas Jesus não ressuscitou. Já na época existiam e hoje existe. Mas eu quero terminar com esse texto que eu quero ler para você, que eu li no enterro do nosso irmão Everardo na quarta. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Coríntios. Agora vamos ver se... Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 12 em diante. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não a ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou talvez a sua Bíblia usa uma expressão até mais forte, os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Quem era esse um só homem? Não, peraí, vamos ver. Visto que a morte veio por meio de um só homem, a morte veio por quem?
por Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quem é esse homem? Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Quantos pertencem a Cristo Jesus aqui? Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Glórias a Deus. Respondendo à pergunta, salvação para quê? De quê? Salvação da condenação, das consequências do pecado de Adão e Eva, da separação eterna de Deus, de ter uma vida sem propósito, de simplesmente vagar sobre a face da terra, de viver os anos que foram predeterminados sem realmente alcançar o propósito pelo qual você foi criado. Salvação para quê? Salvação da condenação eterna, por não ter aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Salvação de uma vida, de uma eternidade, sem a presença de Deus. A obra da salvação é completa, querido. Fala para a pessoa que está ao seu lado. A obra da salvação é completa. Ela é de graça e para todos. Aleluia. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos vamos ler. E todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se chamarem ou tornarem filhos de Deus. Mas, para não falar heresia, deixa eu ler para você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. A salvação não está baseada em algo que possamos fazer ou pelo fato de sermos bonzinhos. Ninguém merece a salvação. Você nunca estará pronto. Você já ouviu isso? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Não estou pronto ainda. Toda fortaleza espírita na sua cabeça caia por terra. Você nunca estará pronto. Você nunca estará pronto. Você não vai evoluir até você, agora eu estou pronto. Se você esperar estar pronto, você vai morrer e não vai estar pronto. Aliás, aí o trem vai ter passado de vez. Você nunca estará pronto para ser salvo. A salvação é um dom, uma graça imerecida de Deus, a mão estendida de Deus sobre nós. Ela é um presente imerecido da parte de Deus para aqueles que depositam a sua fé e esperança em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Feche os teus olhos. Será que é simples desse jeito? Pessoas já me perguntaram isso. Será que é simples assim, pastor? É só entregar a vida para Jesus? É só fazer uma oração? Você com seus olhos fechados, eu quero ler o último versículo para você, Isaías 1:18, que diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. A salvação, ela não pode ser merecida. Salvação não é fruto de merecimento, de obras, de ser bonzinho, de fazer tudo direitinho, de pagar os seus impostos, de nunca mentir, de nunca ter feito nada de mal para ninguém.
Isso são ideias humanas, ou quem sabe até um jugo diabólico. A salvação é um dom de Deus. A todos aqueles que o receberam e creram em seus nomes, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não importa o que você já fez na sua vida. Não importa como você entrou aqui. Não importa o que você já aprontou. Não importa qual escuro é a mancha do pecado sobre sua vida. Não importa com quantas mulheres ou quantos homens você já teve relação. Não importa, a salvação está à disposição de todos. Porque Jesus Cristo morreu por todos. Ai de nós se não fosse assim. Ai de nós se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada dia sobre nós. Eu não estou falando de consequências. Eu não estou falando de santidade. Eu não estou falando de uma vida de andar com Deus. Eu não estou falando sobre ser amigo de Deus. Eu não estou falando sobre ser nova criatura e a transformação, desenvolver a sua salvação. Eu estou falando sobre o ato da salvação. De ser salvo da condenação eterna. De não ir para a condenação eterna, que a Bíblia chama de inferno, mas estar com Jesus e ter os seus pecados lavados pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Quem sabe você já vem na igreja faz tempo, você vai na igreja faz tempo, você está se esforçando para ser uma pessoa melhor, para não fazer mais certas coisas, mas não é isso que vai fazer de você um amigo de Deus. Não é isso que vai reconciliar você com Deus. Como o pecado entrou por um homem, por um só homem, o pecado também foi vencido. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Você precisa gerar fé no teu coração e tomar posse do sangue de Jesus, o único homem, totalmente 100% homem e 100% Deus, o homem Jesus Cristo que foi crucificado e que levou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. E cabe a nós agora crer nessa obra redentora e ser reconciliado com Deus. Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado pelo sangue de Jesus. Não haveria salvação nenhuma, Senhor. Senhor, que coisa impressionante. O Senhor penetrou no reino da morte. Já que o Senhor não habita no tempo, no espaço, o Senhor pregou também o Evangelho para eles. Porque todas essas pessoas que morreram antes do Senhor precisavam ouvir as boas novas. Nenhuma pessoa foi salva, Senhor, antes do Senhor, porque o Senhor é o Salvador, Jesus. O Senhor abriu a porta da salvação. Desde Adão e Eva até a morte de Jesus, a ressurreição dele, ninguém foi salvo. Porque o Senhor é o Salvador. Senhor, isso dá um nó na nossa cabeça, porque o Antigo Testamento nos fala de pessoas tão próximas do Senhor, mas não houve salvação. Obrigado pelo ano agradável, aceitável do Senhor. Obrigado porque aquele
aquela cortina que separou o Santíssimo Lugar da humanidade, Ele rasgou no momento que o Senhor morreu, de cima a baixo. E o caminho está aberto de volta para Deus, porque foi o Senhor que abriu esse caminho. Aleluia. Obrigado pela salvação, Senhor. Não há dádiva maior, não há bênção maior do que a salvação, a reconciliação, os braços abertos daquela cruz. Obrigado, porque o próprio Apocalipse, Senhor, termina assim. E a noiva e o Espírito dizem: vem. Todos aqueles que têm fome, têm sede, venham. Recebem de graça o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus estarão eternamente contigo, reconciliados, desfrutando da mais perfeita comunhão contigo. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos mostrará, Senhor, a largura, a profundidade do seu ser. Aleluia. Nós conheceremos um dia como nós também somos conhecidos, meu Deus. Nós estaremos na tua presença para todo sempre, Senhor, porque nós fomos salvos da condenação merecida eterna de todo ser humano, porque nós ofendemos o Senhor, não porque simplesmente Eva fez uma coisa que não deveria, porque entrou no nosso sangue, Senhor, nosso código genético de queremos ser Deus, de te afrontar e falar: nós não precisamos do Senhor, nós podemos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Por isso, Senhor, nós nos sujeitamos a Ti, Jesus, e declaramos que nós precisamos do Senhor. O Senhor é o ar que nós respiramos, o Senhor é autor e consumador da nossa fé, o Senhor é aquele que tem o mando na nossa vida, é o nosso Senhor. Nós estamos aqui para Te obedecer, nós estamos aqui para nos sujeitar, nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, desfazendo, Senhor, aquilo que foi feito no Jardim do Éden, quando a raça humana declarou: nós não queremos. Nós estamos aqui mais uma vez e dizemos: nós queremos, Senhor. É o nosso maior desejo vivermos a toda a eternidade debaixo dos Teus cuidados, debaixo da Sua orientação. Querido, eu quero te convidar a você ficar de pé.